O que é poder e o que é dominação? Poder tem uma característica muito específica que está relacionada à agência, a agir sobre os outros. Os gregos diriam que poder é mais para o lado de potência, a possibilidade de fazer algo, segundo a sua vontade. Já os teóricos da sociologia, da filosofia, principalmente Max Weber, vão falar que poder tem a ver com você influenciar o comportamento de outra pessoa. Isso pode se dar de uma maneira mais formal, através de leis, através das regras, e aí o Weber vai entrar nos tipos de dominação, né? Seria a dominação legal, através da legitimidade de uma lei, ou através da legitimidade do carisma de uma pessoa, ou seja, do poder pessoal de alguém, ou ainda um poder, uma dominação exercida através da tradição, como ocorria no feudalismo e nas sociedades de governo de política mais tradicional. No entanto, poder é muito mais do que isso. Poder é muito mais do que agir sobre o comportamento de outra pessoa a partir da lei, a partir do carisma, a partir mesmo de regras. Também tem o papel da cultura no exercício do poder. Todos nós somos coagidos, constrangidos segundo as regras sociais para agirmos de determinada forma e não outra, para nos comunicarmos de determinadas formas, estarmos presentes, nos apresentarmos com determinadas roupas ou outras. Tudo isso é ditado pela cultura, pelos costumes, e a partir daí há uma série de sanções a essas pessoas que não cumprem essas regras sociais, já diria Durkheim, grande sociólogo precursor dessa ideia do constrangimento da sociedade sobre o indivíduo. E, além disso, a gente tem que pensar o poder, principalmente junto com os teóricos mais contemporâneos, de forma simbólica. O que significa pensar o poder de forma simbólica? Que esse poder ele se exerce através de símbolos, de signos, que de alguma forma dialoga com isso que o Durkheim afirma, né? A sociedade ela constrange, mas muito mais do que isso, o poder ele se espraia através de forma simbólica, que se dá principalmente nas formas de construção de um sentido da realidade social. O que isso quer dizer? Que a realidade social, tal como nós a vemos hoje, ela é fruto de uma disputa entre várias outras visões de mundo que visam se colocar, se implantar como a verdadeira, como a oficial, como a que confere sentido ao todo. Nós vivemos em um momento bem peculiar dessa questão do poder simbólico enquanto produção de sentido, que é a questão da pós-verdade. A gente vê como nunca a disputa muito clara por vários sentidos de realidade para a nossa sociedade, para o Brasil, para o mundo, para um determinado tema. Em todo momento a gente percebe a disputa de vários campos da sociedade para impor a sua lógica, o seu sentido. Então o poder simbólico, dessa forma como enxerga Pierre Bourdieu, ele tem a ver com a produção de sentido, com a lógica de produção de sentido de uma realidade social. Além disso, o poder simbólico ele pode ser entendido, compreendido pela presença de discursos, pela presença inclusive de objetos, equipamentos, tudo aquilo que conforma determinados ambientes, determinadas situações. Por exemplo, uma sala de aula tradicional. Uma sala de aula tradicional, a gente sabe muito bem qual é o local da autoridade, aonde o professor senta e aonde os alunos sentam. Embora não haja nada escrito, há uma convenção formal na construção desse espaço que simbolicamente mostra como que o poder é exercido lá dentro. Outro exemplo é a forma do poder simbólico exercido através de discursos. E aí eu queria chamar também a referência do Michel Foucault, que vai dizer que onde quer que haja vontade de saber, vontade de conhecer sobre um tema, sobre um determinado objeto, onde quer que haja essa relação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento,
há poder. Então essa relação saber-poder, ela se estabelece principalmente para Foucault com o surgimento, ela é observada facilmente para Foucault com o surgimento das disciplinas, né, de ciências humanas, a sociologia, a demografia, a antropologia, mesmo a estatística, a própria psiquiatria. Todas essas disciplinas, elas vão elaborar discursos sobre esses indivíduos, sobre esses sujeitos, e vão conformar a subjetividade das pessoas a partir do século XIX, a partir desses discursos científicos que impõem, então, a partir deste saber construído, uma visão sobre o sujeito. E aí o poder simbólico também se exerce. Importante lembrar também que para Foucault o poder é mais espraiado, ele é invisível, ele está no micro, ele mais do que exercido de cima para baixo, embora o Foucault não ignore isso, ele está muito presente nas micropartículas do cotidiano, nessas relações, está presente nos discursos, por exemplo, na organização dos espaços, e isso é muito interessante para a gente pensar e nos questionarmos aonde que estamos, que espaços ocupamos nos quais não há poder. Será que é possível estar presente em situações, em relações em que o poder seja reduzido? Fica essa reflexão.